No vídeo de hoje eu vou trazer pra você não só informações, mas também a história por trás de uma pessoa muito macabra que tá tirando o sono de muita gente aqui em Brasília e também tá chamando a atenção de todo o Brasil. Nesse vídeo aqui eu vou te contar detalhes sobre Lázaro Barbosa. Fala, meu bonde lindo! Yurizinho tá aqui na área, né, moleque? Então você já sabe. Truva no like, principalmente se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja um inscrito. Se é a sua primeira vez aqui, assiste esse vídeo e os dois vídeos anteriores. Gostou do conteúdo? Achou maneiro? Achou sucinto? Achou brabo? Já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem um vídeo novo, sempre trazendo uma série de conteúdos maneiros, velho. Muita parada doida, história, teoria da conspiração, mistério, esse tipo de cara estranho que nem no vídeo de hoje aqui, eu tô sempre trazendo aqui. Então pra você não perder nenhum conteúdo, já ativa a sinetola também, já deixa aquele like, e se você gostar do conteúdo, aí você compartilha com seus amigos também, pra sempre ter um assuntinho, pra poder trocar ideia, papapá e tudo mais. Então sem mais delongas e papo furado, vamos pro vídeo de hoje, porque tem muita informação interessante. E meu irmão, no final inclusive eu vou falar pra vocês qual o clima que tá tendo aqui em Brasília, porque eu moro aqui onde a bagaça tá acontecendo, irmão. Então a galera já tá meio assim, pô, e tudo mais, e eu vou trazer tudo isso pra vocês. Galerinha, por mais que o Brasil tenha fama de ser um dos países mais criminosos do mundo, que tira mais vida de gente e tudo mais, a gente não tá muito acostumado com esse tipo de notícia de alguém que cometeu muitos crimes um atrás do outro, de maneira inclusive brutal. A gente não tem tanta notícia assim. Pode acontecer? Com certeza acontece. Mas que ganha uma proporção nacional, principalmente nos jornais, nas redes sociais e tudo mais, é muito difícil. Mas desde as últimas semanas não se fala em outra coisa. Continuam as buscas pelo homem acusado de vários crimes. Lázaro Barbosa está... Lázaro Barbosa. Lázaro Barbosa. Lázaro Barbosa. Lázaro Barbosa. Um cara literalmente perturbado que tá cometendo uma série de crimes. Um atrás do outro, sem se preocupar muito com o que a galera tá achando ou medindo algum tipo de escrúpulos, e que por algum motivo a polícia não consegue pegar esse cara. Mas afinal de contas, por que a polícia não consegue pegar ele? E não só isso. O que esse cara tem de mais para mais de 200 policiais realmente não conseguirem nem localizar ele direito? Porque o cara já vai e já vaza. E é por isso que eu criei esse vídeo, porque eu vou trazer tantas informações para você agora e você vai perceber que a história desse cara é mais macabra do que você imagina. Provavelmente a primeira vez que você ouviu falar sobre o Lázaro foi também a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Lázaro, que foi sobre o crime que ele cometeu levando um terror cabuloso para uma casa onde tinham 4 pessoas, uma família completa. Família essa que morava numa parte rural aqui de Brasília chamada Incranove, que fica na parte mais rural ali de uma cidade chamada Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Explicando rapidinho para você como as coisas funcionam aqui em Brasília. Brasília é um pedacinho muito pequenininho aqui no centro da capital e tudo mais. O que vem em volta de Brasília são as cidades satélites, como por exemplo a cidade que eu moro. Ceilândia é uma das cidades satélites e ela tem uma parte rural. Ali é o Incranove, que infelizmente esse cara passou e acabou com toda essa família. E quando eu digo acabou, é porque foi exatamente isso que aconteceu. A polícia acredita que ele realmente foi o cara que tirou a vida de todo mundo dentro dessa casa. Começando pelo pai, chamado Cláudio Vidal, que tinha 48 anos de idade. E depois ele partiu para os 2 filhos, um se chamava Gustavo e o outro se chamava Carlos Eduardo Vidal. O mais velho tinha 21 anos de idade e o outro tinha 15 anos de idade. Além disso, a mãe dos meninos e a esposa do Cláudio foi raptada pelo Lázaro, cara. E ela foi levada para um matagal no qual foi encontrada dias depois, infelizmente sem vida. Mas talvez você pode estar se perguntando, Yuri, como é que a polícia encontrou esse pessoal aí, sendo que o bicho chegou meio que dizimando todo mundo? Algumas coisas aconteceram e é isso que eu vou te contar. Segundo as informações que eu achei, o pai, Cláudio Vidal, reuniu as suas últimas forças ali que conseguia para poder ligar para os familiares, avisando que a sua esposa, chamada Leonice, se não me engano, ou é Cleonice, eu não me lembro muito bem, ela tinha sido raptada pelo Lázaro, brother. Então a família ficou muito assustada. Além disso, existem registros de telefone que dizem que no momento que começou a acontecer lá a bagaceira na casa do pessoal, a mulher do Cláudio entrou em contato com o irmão dela, irmão. Falando assim, aí, tem um cara entrando aqui, tá, e pá, e tudo mais. Então, juntando todas essas informações, com certeza eles ligaram pra polícia, e a partir disso começa essa história macabra envolvendo o Lázaro. Até porque, quando a polícia chegou no lugar, eles conseguiram coletar várias informações, impressões digitais, DNA e tudo mais, que constataram que era o tal Lázaro. Mas afinal de contas, por que ele fez isso? Será que foi acerto de contas? Latrocínio? Alguma coisa assim? Não, rapaziada. Foi porque ele quis.
E só, ele teve vontade, chegou lá na casa do pessoal e tocou o terror. Então, levando tudo isso em consideração, a gente tem que entender uma coisa muito importante no meio desse processo aqui, pra saber se ele é realmente doido da cabeça, perturbado, não sei o que é. Que são os traços da personalidade dele. Como ele se comporta, como ele observa as coisas e principalmente como ele se sente em relação ao crime que ele comete. Vamos ver. Houve um período que ele estava preso na penitenciária da Papuda, que é a penitenciária mais conhecida aqui do Distrito Federal. E lá dentro eles fizeram um laudo psiquiátrico do cara, pra ver o que esse cara tinha na cabeça, irmão. Se esse cara, pô, tava perturbadão, pai e tudo mais, ou ele fazia tudo a sangue frio. E eles começaram a constatar algumas informações. As primeiras informações que esse laudo dizia era de que ele era hiperagressivo, ele era muito impulsivo e tinha um problema seríssimo com bebida, álcool e principalmente relação com outras pessoas, seja em aspecto ali físico, pai e tudo mais, ou seja, só de sociabilizar e tal. Só daí já dava pra ter mais ou menos uma noção de qual maneira ele se comportava, assim, no dia a dia e principalmente no momento que ia cometer os seus crimes. Mais um outro ponto que foi levado em consideração foi o que meio que quebrou as pernas pra tentar entender como funcionava a cabeça desse cara. Avaliando os crimes que ele havia cometido e tudo mais, a justiça e os técnicos perceberam de que ele tinha um comportamento muito volátil, mano. Não dava pra saber o que ele ia fazer no próximo crime ou como ele estava se sentindo em determinado momento. Do nada, ou ele ficava muito agressivo, ou ele ficava muito de boa, muito zen. E eu vou contar as histórias aqui pra vocês, de alguns crimes que ele cometeu, aí você vai entender o quanto é estranho, mano. Então, a partir de agora, eu vou traçar uma linha do tempo, desde quando começaram a falar sobre esse tal de Lázaro em algum momento, em algum lugar do país, até os dias de hoje, beleza? Então vem comigo pra você ficar situado aí da parada. Em 2007, Lázaro Barbosa foi preso lá na Bahia, em Barra dos Mendes. E ele foi acusado por duplo homicídio, meu irmão. Meu irmão, o bicho tirou a vida de duas pessoas, assim, de primeira. E segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele fugiu com 10 dias de prisão, mano. O bicho chegou e meteu o pé. 10 dias de prisão, ele deu um jeito de fugir. Ninguém sabe como, mas ele fugiu. E a partir dessa data, ele já foi dado como foragido por conta desse crime que ele cometeu. Só que aí, a gente vai agora pra 2009. Em 2009, ele foi preso aqui em Brasília e tudo mais por porte ilegal de arma, droga, mas um bagulho, tá ligado? Aí ele foi lá pro complexo da Papuda. Então para pra analisar, porque ele não foi preso por conta desse primeiro crime, e sim desse segundo crime que ele cometeu em 2009. E depois desses dois crimes, a gente vai agora pra 2013, que foi exatamente quando saiu o laudo dele, que falava, assim, claramente de que ele era um psicopata imprevisível. É isso, um psicopata imprevisível. Você tava ali e do nada ele, vlau, não sei. E em março de 2014, o que acontece? A justiça brasileira começa a fazer seu papel, graças a Deus. Pois é, deram pra ele um semiaberto, pô. Ele tava preso lá, em cárcere, todo pai e tudo mais. Aí os caras falaram, não, deixa o bichinho no semiaberto, vai ficar de boa. E aí, meus queridos, como se não bastasse, a justiça já mete outro presente pro cara, pô. Em 2016, o cara foi pra aquele indulto de Páscoa. Sabe aquele saidão da Páscoa, dos bandidos e tudo mais? Ele simplesmente saiu fora. Os caras tinham que, sei lá, ir lá comprar ovo de Páscoa, bandido comprar ovo de Páscoa, e ele saiu fora, naturalmente, não é verdade? Depois de 2016, a galera só ficou sabendo dele em 2018, que foi quando ele cometeu um crime e foi preso. Na realidade, não foi um crime, foi uma sequência de crimes que ele cometeu lá na cidade de Águas Lindas de Goiás. Aí tem roubo, tem abusou gente, tem um bocado de coisa que ele fez, mano. Um bocado de coisa, mano. O bicho já tinha um histórico cabuloso, os caras, não, vamos liberar o cara. E acontece esse tipo de coisa, não é verdade? A justiça é top. Aí, meus amigos, ainda em 2018, sabe o que acontece? Ele foge de Águas Lindas. E aí a gente vai chegando pro ano de 2020, mais precisamente no dia 8 de abril de 2020, no qual ele invadiu uma chácara e pegou um machado e deu na cabeça de um idoso, irmão. Foi uma tentativa de roubo, mas na realidade, como ele tentou matar o cara, virou um latrocínio, entendeu? Então a parada ficou mais complexa ainda por conta da gravidade do crime que ele tinha cometido. Tanto que esse idoso ficou com uma série de sequelas depois, cara. E desde então, depois desses acontecimentos, ninguém tinha ouvido mais falar do Lázaro, cara. Ele tava foragido, tava sumido por aí, tá ligado? Até que começou essa sequência novamente de crimes que ele voltou a cometer. Primeiro, em relação àquela família que eu contei pra vocês, e agora esses outros casos que eu vou comentar com você agora. Presta bastante atenção e tenta pegar algum tipo de padrão comportamental dele. Porque eu tentei pegar alguns padrões, mas eu tô achando que o cara realmente é meio freestyle, tá ligado? Depois que ele invadiu a chácara daquela família, cometeu aquele crime absurdo, no dia 12 ele foi pra uma outra chácara. Ele invadiu essa outra chácara lá, rendeu o caseiro da chácara e começou a beber. É isso mesmo, ele pegou a arma lá do cara lá e começou a tomar uma, pá, e tudo mais.
Ainda nesse mesmo dia, mais pro horário da noite ali, ele invadiu uma outra chácara, moleque. Só que ele não invadiu de um jeito muito assim, ai, mãos pro alto. Não, ele já chegou sapecando as 3 pessoas que estavam lá. Ele chegou atirando, ferindo realmente as 3 pessoas. E não só isso, ele pegou as armas e as munições dessas pessoas aí. Então ele já ficou com 2 armas a mais e além disso, mais munição. E aí você pode estar pensando, caraca, mas tudo isso em um dia, pai, e tudo mais. E não, meu amigo, não é só isso não. Nesse mesmo dia 12, ele tacou fogo numa casa. Ele pegou lá e tocou fogo na casa, pô. O bicho não sossega, mano. Depois disso, ele fez uma parada que eu olhei e falei, rapaz, mas esse cara tá ousado, não é? Não é possível, não. Se liga, no dia 17, ele invadiu uma casa, mano, e tava lá uma galera lá, tinha mulheres, tinha homens lá. Ele mandou todo mundo tirar roupa, a mulher ficou pelada, os caras ficaram pelados, o pai e tudo mais, colocaram todos os caras dentro de um quarto e colocaram todas as mulheres pra cozinhar e servir a ele enquanto ele assistia TV, mano. E só, ele não cometeu nenhum crime de abuso em relação às mulheres, pai e tudo mais, não. Ele só ficou lá comendo e tudo mais, pá. Dizem que, inclusive, ele ficou por volta de umas 5 horas nesse lugar e depois pegou vazado, brother. Só isso, por isso que é confuso, sabe? Por isso que não dá pra saber o que esse cara vai fazer depois, porque ele não tem um padrão. Ele simplesmente vai lá, dá o que dá na telha dele, vai lá e faz. E depois disso, ninguém sabe onde esse cara foi parar. Existem vários vídeos em redes sociais e tudo mais, falando de pessoas que tiveram contato com ele, que viram ele em alguns momentos e tudo mais, mas nada dá um mapa por onde ele tá passando, por mais treinado que são os policiais que estão indo atrás deles aí. Eu não tô falando, gente, principalmente uma coisa que eu quero deixar clara aqui, ó. Gente, o cara é rato do mato, mano. O bicho é liso demais no mato. E até onde eu sei, os policiais aqui estão fazendo tudo que podem, até porque eu não acredito que eles tenham tanta habilidade no mato quanto uma pessoa que era um bicho do mato, velho. É muito difícil. Inclusive, dando mais detalhes sobre como a polícia se mobilizou, são mais de 300 policiais envolvidos. Tem polícia militar, tem polícia federal, tem polícia civil, tem polícia de sal e de doce, de todo tipo, moleque. Tá muito cabuloso e eles estão cada vez mais fechando o cerco, porque não tem jeito. Se eles estão mapeando o caminho no qual eles estão caçando ali onde o Lázaro pode ter ido, em algum momento vão pegar, galera. Só espero que ele não faça mais vítimas. Inclusive, a polícia agora tá usando outros recursos que no início eles não estavam usando, que são drones e outras paradas que envolviam tecnologia ali pra poder dar aquela vasculhada pra achar esse cara aí, mano. Mas ainda tá difícil. Até porque o Lázaro continua foragido. Ninguém sabe aonde diabos esse cara se meteu, irmão. Falando no pata rachada, meus queridos, muitas pessoas acreditam que o tal Lázaro tem parte com o capeta, moleque. Mas será que tem mesmo? Porque algumas pessoas falaram que ele anda com um livro tal e tudo mais. Eu acho que inclusive é meio que uma teoriazinha, não sei. Eu não consegui ver nada que constate mesmo que essa informação é real. Mas conhecidos e pessoas que já falaram e tudo mais aí, dizem que ele se envolve com muitas questões ocultistas. Será? Eu tô preparando um documento, tô preparando todas as informações direitinho aqui pra poder trazer essa informação pra você em um vídeo separado. Se ele realmente se envolve com questões ocultistas, de bruxaria, de o que quer que seja, desses bagulho estranho aí, porra, sei lá, eu já fico com medo só de pensar. Porque se ninguém tá pegando o cara, não dá pra entender. Não dá pra entender. Será que tem alguma coisa, véio, relacionada a questões espirituais e tal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou preparar esse outro vídeo sobre essa parte oculta da história do Lázaro e eu vou trazer aqui pra vocês. Então já deixa sua inscrição aqui pra não perder o próximo vídeo. E é claro, os próximos também, subsequentes. E inclusive, deixa o likezinho e já que você tá aqui, maratona no canal em 3, 2, 1... vídeo pra caramba, um assunto mais maneiro que o outro. É nóis, rapaziada. Tamo junto, moleque. Cuidado com o Lázaro aí, pai.